Olá, meu aluno, minha aluna. Tudo bem com você? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso curso Assistente Administrativo. Estamos, então, na nossa aula de número 3, onde nós falaremos sobre as teorias da administração. Bom, como nós pudemos ver nas aulas anteriores, a administração, o mundo dos negócios, o mundo como um todo, né? Ele passou por algumas fases que nós enxergamos como um progresso em muitos aspectos. Claro que, de uma forma geral, se torna necessário nós analisarmos um todo. Então, nesta análise um pouco mais expansiva, nós, sim, conseguimos definir que o mundo dos negócios, o mundo do trabalho, ele passou por grandes evoluções e evoluções importantes e que se tornam hoje a fonte para que nós cheguemos a um nível de conhecimento muito maior, a um nível de assertividade em nossas atividades muito maior. Então, isso se tornou necessário com o passar do tempo, com a evolução das pessoas, das coisas que envolvem o nosso dia a dia. Porque, como nós podemos ver aí na nossa tela, a administração era apenas vista como algo feito pela pessoa, né? O mundo do trabalho, ele não tinha uma instrução. As atividades, elas não eram baseadas em uma instrução determinada. Não haviam pré-requisitos, não havia modos de se fazer. As pessoas faziam de forma empírica, conforme ela então tinha como conhecimento seu. Bom, no final deste século, né, a administração, e aí nós falamos ali entre o século XVIII e XIX, nós temos a administração sendo tratada como uma ciência. Então, dito isso, podemos resumir, tá? Essa teoria da administração, conhecida como teoria burocrática, como uma ênfase extrema na organização, na normatização e na rigidez dos processos em geral. Lembrando do que eu disse, que aqui o foco não era apenas na produção, diferente daquilo que pregava muito Friedrich Taylor. Max Weber, ele já olha a empresa como um todo, mas o que dificulta um pouco aí, né, a recepção dessa teoria como algo excelente, algo aceitável, é essa rigidez demasiada nos processos. Bom, nós também temos aí a chamada administração clássica, adotada, conhecida, nomeada por Henri Fayol, onde este dava ênfase na estrutura da organização. Ele criou 14 princípios que dava ali corpo à sua teoria, à sua administração científica. Eu vou colocar algumas dessas teorias para que vocês conheçam um pouco mais à frente. Mas basicamente nós temos ali a administração clássica, ela trabalhando alguns aspectos também, uma visão holística, uma visão mais aberta da organização, tá? Mas é uma mescla um pouco das teorias de Fayol e de Weber, né? Tanto quanto burocrática, mas também com uma visão no colaborador, no chão de fábrica, nas operações, para que estas dessem resultados, até numa condição forçosa, mas ele tinha uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais administrativa da coisa. Percebam comigo que as funções administrativas elas tinham como base a prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Todas as atividades passavam pela administração, por esse crivo, e todas as áreas, as funções técnicas da organização, as funções comerciais, a área comercial da organização, toda a área financeira, a área de segurança, a área contábil, enfim, todas as áreas precisavam adotar estes pontos para que pudéssemos ter eficiência nas atividades. Bom, alguns dos princípios adotados por Henri Fayol é a divisa do trabalho, muito pregada também pelos outros teóricos. A autoridade e responsabilidade, também um pouco que é citada por Max Weber na teoria burocrática. Henri Fayol também ele fomenta essa ideia, dizendo que a autoridade é o direito que os superiores têm de dar ordens para os seus subordinados e a responsabilidade é do contrário, ou seja, os colaboradores deveriam obedecer à ordem de seus superiores. Unidade de comando. As pessoas deveriam reportar as suas dificuldades, as suas demandas a apenas uma pessoa, aquele líder de área, aquele líder de departamento. Nós temos também a unidade de direção. Unidade de direção é um controle único que é possibilitado com a aplicação de um plano
para grupo de atividades com os mesmos objetivos. Então, nós tínhamos sim algumas áreas, por exemplo, a área contábil com a área financeira, são áreas que se comunicam, áreas que se conversam continuamente, porque lidam com o dinheiro da organização. Então, nós tínhamos alguns líderes em comum, né, que ali estando extremamente afinados com as atividades, poderiam considerar algumas questões que poderiam trazer benefício para essa unidade de comando. Certo? Então, unidade de direção, me desculpe. Disciplina também era uma condição pregada por Henri Fayol. É a necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válida para todos os funcionários. A ausência de disciplina ela causa o quê? Caos na organização. É o que acontece muito. Algumas organizações acabam não aderindo às normas que nós falamos anteriormente e percebemos então que ela é encorpada até hoje dentro das organizações e a falta de disciplina acaba causando transtornos para os colaboradores. E por ela ser vista como uma ciência, ela passa então a ser estudada de forma metódica, de forma a se compreender todos os fatores que envolvem uma organização. Então, se torna necessária uma visão mais holística, uma visão mais cuidadosa, uma visão mais processual de como se dava os processos organizacionais, de como se podia controlar, de forma que também se pudesse implementar, corrigir, estruturar melhor as atividades organizacionais. Para isso, então, ela precisava ser estudada de forma científica. Então, metodologias foram criadas para que se pudesse conhecer a estrutura padrão das organizações, como que elas poderiam, então, melhorar os seus processos, implementar ações que viessem a trazer resultados mais positivos para as mesmas. Bom, dando início, então, às teorias da administração, vamos falar sobre o chamado pai da administração, Frederick Taylor, que viveu aí, como nós podemos mencionar, entre a metade do século XIX ali até a metade do século XX. Ali eu coloco uma data de 1903 porque foi o período onde ele atuou de forma direta, onde a sua teoria, chamada de administração científica, ela foi colocada em pauta e foi estudada por ele e pelos interessados, pelas grandes empresas da época, pelos grandes teóricos também da ocasião, certo? Então, o chamado pai da administração, por quê? Ele foi o pensador mor, o pensador maior, aquele que implementou ideias, implementou pensamentos, aquele que olhou a organização com outro foco, a fim de conhecer melhor os seus processos organizacionais. E aí nós vamos colocar algumas das pautas dele, como nós podemos ver abaixo. Alguns princípios que Frederick Taylor adotou foi de deixar de olhar o trabalho apenas com base empírica, com base apenas na experiência, no saber fazer. Mas ele, como pai da administração, ele adotou, então, os estudos científicos como parte importante para conhecer a sua estrutura organizacional. Bom, a ideia de Taylor, então, era de que as tarefas elas deveriam ser melhor compreendidas, elas deveriam ser mais controladas. Diante disso, ele adota um método chamado de estudo de tempos e movimentos, que tem por princípio, que tem como objetivo a busca pela eficiência na produção. Ou seja, qual era a ideia? Produzir mais em menos tempo. Só que não é tão simples assim. A ideia de Frederick Taylor, na verdade, era poder estudar por quanto tempo um colaborador ele tomava para poder executar uma determinada tarefa. E a ideia não era apenas identificar por quanto tempo ele demorava para executar aquela atividade, mas tinha por finalidade reduzir algum desperdício que de repente ele pudesse encontrar na execução de uma tarefa, eliminando então um processo, uma atividade desnecessária, reduzindo consequentemente o tempo dessa atividade. Então, a ideia dele era melhorar o tempo de produção, aumentando a sua produção, executando em um menor tempo possível. Bom, ele também seleciona como um dos seus princípios, ele coloca em pauta a seleção e o treinamento dos empregados. Para ele era de suma importância para que o tempo das atividades viesse a ser reduzido,
era bom selecionar, era bom treinar, era bom colocar os melhores na linha de frente, ou melhor, na linha de produção. Então, ele pensando metodicamente as atividades das organizações, tá? E uma das organizações em pauta, justamente pelo qual ele vai observar o processo produtivo, era justamente a Ford Motor Company, tá? Era uma das organizações que ele passou também a estudar, assim como outras companhias. Bom, visto que a ideia de Taylor era padronizar os processos produtivos, ele adota ferramentas e peças que seriam produzidas. Então a ideia dele era padronizar processos, mas também padronizar as peças que seriam produzidas. Por quê? À medida que eu produzo uma mesma coisa, a minha capacidade de produção ela aumenta. Por quê? A minha expertise, o meu conhecimento a respeito da produção daquela matéria, a respeito da produção daquele conteúdo, a respeito da produção, e aí eu falo conteúdo no sentido digital, mas no sentido das atividades produtivas, por exemplo, quando você realiza aquela atividade rotineira da sua organização, você observando quando houve o início das suas atividades, quando você entrou na organização, você observa que aquela atividade você demorava um X período de tempo. Hoje, você, craque naquela atividade, você reduziu majoritariamente aí 50%, 70%, 80%, reduziu em grande quantidade o tempo de demora para a execução daquela atividade. E essa era a ideia de Taylor. Ele queria padronizar atividades, padronizar o processo produtivo, a produção em si, os produtos que seriam produzidos, tinha aquela visão ainda muito fechada a respeito dessa amplitude que as empresas hoje conseguem no que tange à execução de várias atividades, de vários produtos que podem ser produzidos. Ele ainda tinha uma visão ainda um pouco mais fechada, o que não quer dizer que esteja errado, a depender do foco que a organização ela obtém. E uma das ideias, como nós podemos ver aí na página a seguir, era de que, para Taylor, a remuneração deveria ser de acordo com o nível de produção. Por um lado, isso acaba intrigando alguns que acham um tanto quanto injusto, uma vez que existem atividades um pouco mais complexas ou algumas dificuldades que alguns colaboradores têm em relação ao outro, alguma dificuldade de percepção da atividade, de capacidade de desenvolvimento de uma atividade, e isso acaba fazendo com que este produza menos do que aquele, mas era uma forma que Taylor ele encontrava como algo justo, porque à medida que eu produzo mais eu recebo, e do contrário a mesma coisa, produzindo menos eu recebo. E isso, para Taylor, era um incentivo ao trabalhador, para que este fizesse o quê? Produzisse cada vez mais. Bom, essa era uma ideia deste teórico chamado Frederick Taylor, o pai da administração, que pensou aí em alguns fatores que influenciavam a produção, fatores que faziam com que, na visão dele, melhorasse, trouxesse sim progresso, aumento de produção. Bom, para ele também era muito importante a divisão das tarefas. Era importante que cada pessoa estivesse no seu devido lugar, uma vez que se eu estou numa condição, numa área da empresa em que necessariamente eu não tenho conhecimento, não sei como fazer, de fato eu não vou trazer nenhum benefício para aquela área, para a empresa, então por consequência eu não trarei resultados. Então foi importante, e percebam que isso até hoje vale para muitas ou todas as áreas necessariamente, ainda que nós tenhamos que veicular ou vincular com aquilo que o próprio Taylor ele disse a respeito da questão de treinamento, de desenvolvimento de capacidade para aquele colaborador trabalhar em uma determinada área, então este só poderia ocupar uma determinada função, executar uma determinada tarefa se ele tivesse aptidão, capacidade para aquilo, mas para isso era necessário muito treinamento. Então, ele adere aí, ele coloca para as organizações pensarem a respeito da decomposição e divisão de tarefas, certo? Então, resumindo, Taylor ele tinha como ênfase as tarefas e o empregado, não o empregado no sentido de valorização do mesmo, mas que este pudesse executar o maior número de tarefas, o maior número de atividades em o menor tempo possível. Lembra como nós falamos
de que o trabalhador era visto como robô? Estamos falando deste período ainda. Um período difícil, um período em que outras mini-revoluções surgiram para tentar vencer esta grande barreira, este grande, vamos colocar aí, preconceito contra alguns tipos de colaboradores que precisavam de um cuidado, ou da classe trabalhadora como um todo, que precisava de um cuidado especial, além daquilo que importava apenas à organização. Então, se tornava necessário, segundo Taylor, o melhor custo-benefício das atividades operacionais. Então, o que valia para Taylor era a operacionalização das atividades e não o colaborador em si. Bom, e aí nós temos algumas críticas, né? Críticas no sentido de observação negativa a respeito dessa visão de Taylor, era que o homem era tratado como uma máquina. Então, o trabalhador ele não tinha essa visão humanística da coisa. Também, no segundo ponto, nós temos que, com a especialização, o trabalhador passa a ter uma visão parcial da produção. Por quê? Ele não tem através dessa especificidade, dessa especialização desse colaborador, ele não tem uma visão mais de outras atividades de forma tão afinca, de forma tão direta, com aquela que ele hoje se relaciona diretamente. Acontece muito isso, mas muitas organizações querem os chamados colaboradores metacompetentes. E aí nós vamos falar num outro momento a respeito desse perfil de colaborador. Bom, alguma outra crítica que nós podemos fazer a Taylor? Ele trata a empresa como um sistema fechado. Por quê? Para ele o que importava era a sua produção, era a sua organização interna. Os fatores externos pouco importavam. Ele também tinha ênfase no quê? Nas tarefas. As tarefas tinham que ser bem calculadas, bem trabalhadas, bem pensadas, esquecendo da organização estrutural da empresa, porque apenas o foco dele era a produção, era o chão de fábrica. E aí nós temos aí algumas faltas que então ele cometeu. Bom, teoria burocrática, também idealizada por um homem chamado Max Weber, sociólogo e economista alemão, que um dos seus princípios era pensar de uma forma muito detalhada, de forma muito metódica, né? O que nós podemos já interpretar como o nome da sua teoria leva, a teoria burocrática. Tá? Então ele pensava as atividades ou todo e qualquer processo. E aí a gente não fala apenas de linha de produção, mas da extensão da empresa como um todo, de forma muito detalhada, de forma muito burocrática. E aí ele também adotava o princípio hierárquico, ou seja, as atividades devem ser supervisionadas. Cargos de chefias eram definidos. Então, diferente de hoje, onde nós temos uma certa flexibilidade, colaboradores eles controlam o seu tempo, as suas atividades elas podem ser feitas de casa, eles mesclam dias em casa e dias na empresa, não tem aquele controle tão rígido. Neste período, não. Neste período, chefes, líderes, coordenadores, supervisores, eles estavam ali colados nas atividades dos colaboradores. E aí? Que período difícil, né? Onde o colaborador ele não tinha liberdade de se expressar. Ele não tinha liberdade de colocar as suas ideias na mesa. Não. Apenas o chefe, ele determinava. As atividades deveriam ser bem detalhadas, bem descritas para que, na visão de Max Weber, não houvesse erro ou o mínimo de erro possível. Bom, as empresas eram regidas por normas e regulamentos. Bom, toda empresa tem, né, como nós falamos, cultura organizacional, temos leis, normas, diretrizes que servem de base para a conduta sadia dentro da organização. Então Max Weber ele teve essa visão de que se tornava necessário para o bom andamento, para o cumprimento das regras, né, dos processos bem detalhados, sim, o estabelecimento de normas e regulamentos. Ele também dava ênfase na comunicação escrita. Lembra-se então, teoria burocrática? Era muita burocratização, mas tem sim os seus benefícios, como nós podemos observar hoje. Ainda mais nós contextualizando, como nós mencionamos um pouco antes, colaboradores com dificuldade de conhecer uma atividade. Aqueles colaboradores que têm um pouco mais de dificuldade de se lembrar de algo que foi lhe passado, ele precisava então de algo por escrito, de alguma metodologia bem detalhada, bem explicitada, para que ele pudesse então fazer a sua atividade. Então nós temos aí uma teoria da administração que cabe muito bem para esse tipo de colaborador, mas também, por um outro lado, engessa toda a organização.
a divisão do trabalho também sob a ótica da eficiência. Lembra do que nós dissemos a respeito da teoria de Friedrich Taylor? Taylor ele também era a favor dessa divisão de tarefas. Mas, como nós podemos ver até aqui, Max Weber, nesta ideia de burocratização, de uma determinação de que as atividades fossem muito bem regradas, muito bem detalhadas, ele prezava também, então, pela eficiência ao máximo desse colaborador. Então, para isso, o colaborador sendo o mais eficiente é o que iria ocupar o maior cargo, o cargo de liderança, porque cargo de liderança necessariamente ele não era treinado, tá? Não era se pensado colaboradores para serem treinados para serem líderes, não. O líder ele se destacava à medida que ele era demasiadamente eficiente, demasiadamente regrado em todas as atividades. Não que não seja necessário você ser um colaborador nos dias atuais, um colaborador disciplinado. Muito pelo contrário, você sendo disciplinado, com certeza chegará a voos maiores. Mas um colaborador que se destaca apenas pelas suas atividades operacionais, ele acaba não sendo necessariamente um bom líder, porque um bom líder ele não se constitui apenas da sua atividade principal, dele saber executar aquela atividade principal, mas também de ter outros atributos que o levam a ser um bom líder. Bom, ele também, Max Weber, adotava a competência técnica e a meritocracia. Ele era totalmente, absolutamente a favor de que você só chega até o cargo ali, superior, chefe, supervisão, enfim, ele só chegaria com base na meritocracia, o que não é nenhum escândalo, muito pelo contrário. Muitas empresas mesmo adotam essa metodologia e é muito bacana. Eu particularmente gosto muito disso, até porque com mérito isso prova que você se esforçou, buscou chegar no seu objetivo e você alcançou então o posto que te leva a ser o diferencial da organização. Enfim, o que era dito no passado, o que foi apregoado, o que foi estabelecido no passado, conseguimos ver até os dias atuais. Bom, o sexto ponto aí é a prevalência dos interesses gerais, ou seja, o interesse coletivo sobrepõe o individual, simplesmente assim. Bom, o sétimo é a remuneração, que deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Então deve ser um bem comum, se bem que hoje a gente percebe uma desigualdade ou não digo nem tanto uma desigualdade, mas uma insatisfação por parte dos colaboradores na aceitação dessa questão salarial, dessa insuficiência para se manter, visto que o custo de vida tem cada vez mais se elevado e temos visto nos dias atuais como tem sido hoje sobreviver com um salário mínimo. Bom, este é um retrato do mundo como um todo que tem passado por um caos aí terrível. Bom, centralização. Novamente, ideias também oriundas, né, de outros pensadores, as atividades vitais da organização, ou seja, atividades que demandam um certo cuidado, de muita responsabilidade e também de muita autoridade, elas devem ser centralizadas. Devem estar nas mãos de pessoas certas, pessoas altamente capacitadas. O nono ponto é a questão da hierarquia, que também é um adendo aí do que foi dito no ponto anterior. É a defesa incondicional da estrutura hierárquica, deve ser muito bem estabelecida para que cada um saiba para quem reportar. Bom, resumindo, é a ênfase na estrutura organizacional, falamos aí de um todo também, falamos de diversas áreas que necessariamente devem cumprir à risca esses princípios, né? E aí também nós temos essa organização anatômica, a organização hierárquica e a instituição da liderança. Tudo bem até aqui então, gente? Bom, temos algumas críticas a fazer nessa teoria de Henri Fayol. A abordagem simplificada da empresa, certo? Uma vez que não se tem um pensamento mais crítico, um pouco mais amistoso dos colaboradores, nessa visão também, né, que aborda o ponto 2, essa visão simplista deixa de enxergar o homem com o potencial que ele tem, que não é apenas ser tratado como máquina ali na linha de produção. Bom, ele também, como uma crítica que nós fizemos à abordagem de Taylor, ele também não tem uma visão tão ampla assim. Uma visão ampla pode ser vista assim no ambiente interno, mas uma visão macro do ambiente interno e externo principalmente não eram vistas por estes pensadores. O que hoje a gente não tem espaço para isso.
Muito pelo contrário, as empresas precisam sim olhar para o ambiente macro a fim de estabelecer medidas, posicionamentos que faça ser competitiva em relação às suas concorrentes, certo? Nós temos aí uma teoria muito bacana, também conhecida como teoria das relações humanas, né, tá? Tratada e idealizada por Elton Maio, tá? É um pensamento mais contemporâneo, um pensamento, ainda que, claro, estabelecido na metade, aí, quase na metade do século XX, mas que foi muito bem-vinda e é muito bem-vinda nos dias atuais, em alguns aspectos e alguns pontos, com a finalidade de tratar o funcionário como um ser humano. Por isso o nome, Teoria das Relações Humanas. A visão agora já não era mais tanto a máquina, ou o colaborador sendo tratado como máquina, mas sim uma visão do colaborador como um todo. Ou seja, Maio ele coordena uma experiência numa fábrica, né, na empresa Western Electric, uma fábrica de telefonia de Hawthorne, nos Estados Unidos, e essa experiência o faz ter percepções que de fato influenciavam o comportamento, a conduta e a produtividade do colaborador. Então nós temos aí alguns experimentos dos quais Elton Maio estabeleceu. Ele era consultor, então ele tinha acesso, por exemplo, a esta grande organização, que pudesse identificar o que o fez identificar o desempenho dos colaboradores. E uma das primeiras fases que Elton Maio ele propôs foi colocar colaboradores em condições distintas, condições físicas de trabalho. Ou seja, um grupo de colaboradores ficavam num ambiente iluminado, um ambiente onde tivesse o acesso pleno, a visão plena das máquinas, da estrutura organizacional como um todo, e, do contrário, outros colaboradores se situavam, foi colocado dentro de um ambiente onde a iluminação era precária, onde havia, então, dificuldades na produção. E isso, claramente, deu diferença no que tange à produtividade destas duas equipes. Ou seja, quem deu maior produtividade era quem estava numa situação de melhor iluminação. Ou seja, era necessário a empresa observar que não era apenas uma condição forçosa, uma imposição que fazia ser o colaborador ser produtivo, mas proporcionar condições físicas de trabalho também o fazia ser melhor produtivo. Bom, a segunda fase era também dotada desses 3 pontos. A mudança do local de trabalho era um ponto que afetava positivamente ou não a produção desse colaborador, mudando-o, por exemplo, de estação de trabalho ou de unidade de trabalho, fazia-o produzir mais ou produzir menos. Então era necessário procurar um meio termo, olhando para o colaborador. Qual era o melhor local de trabalho para ele? Aonde ele desempenhava melhor a sua atividade? Aonde ele tinha melhores condições para trabalhar? Então isso também era observado não apenas nos aspectos físicos necessariamente, mas também observando a adaptação desse colaborador a esse novo local de trabalho. A forma de pagamento também era uma forma onde os colaboradores eles observavam, eles eram estimulados à medida que, se o pagamento era feito numa condição que agradava a todos, num bom senso ou num consenso, isso também melhorava o seu processo de produção, a sua produtividade, ela era melhor vista, ressaltada. Pequenos intervalos de descanso também foi adotado, sim, até meados aí do século XVIII para o século XIX, por exemplo, Henri Fayol, Frederick Taylor, eles não adotavam essa ideia de descanso aí. Nós conseguimos ver no filme Tempos Modernos, eles eram controlados até mesmo na sua hora de descanso. Ou seja, eles não tinham tempo para si mesmos. Os colaboradores eram extremamente vigiados, controlados. Aqui não. Elton Maio propõe: deixe os colaboradores descansar. O intervalo faz bem. As férias, muito bem-vindas, não é? Então, esta era uma das propostas. Estas eram algumas das propostas de Elton Maio. Maior satisfação e produtividade eram ocasionados à medida que estas situações eram promovidas pela organização. A quarta fase era a análise da organização informal. O que vem a ser organização informal? Sabe quando você tem aquela chamada panelinha? Quando você tem um grupo de colaboradores que se formam, que se coadunam a respeito de um raio de ação? Quem nunca ouviu histórias de, por exemplo, colaboradores que entram com um processo, infelizmente, contra organizações, e eles entram com um processo coletivo?
é até legal, né, perante a lei, que colaboradores eles entram num processo contra uma organização de forma coletiva. Necessariamente, né, antes de acontecer essa formalização de um processo contra uma empresa, eles têm uma organização formal. Eles se conversam, eles olham, observam a situação um do outro, a fim de que eles entendam se todos têm uma mesma demanda, uma mesma condição a requerer da organização. E ali nessa conversa, nesta organização informal, uma vez que é um grupo formado pelos próprios colaboradores, eles entram ali com o processo judicial, só para título de exemplo, mas também tem aqueles grupinhos que se formam na hora do almoço, né? Ou vão embora juntos, vão para aquela sexta-feira, o happy hour, ali para poder se divertir, juntos, apenas aquele grupo, somente eles se conversam, um ajuda o outro dentro da organização, então tem aquela coisa de formar esses grupinhos. Então ele também passou a observar este comportamento dessas pessoas que procuravam formar estes grupos, ou de que compunham esses grupos. E aí também isso influenciava mais ou menos na produtividade, uma vez que um ao outro se ajudavam. O pagamento justo ao grupo, e não de forma individual, ou seja, o pagamento equivalente, o pagamento sem acepção, ele também era tido com bons olhos para os colaboradores. Então, quando nós temos essa organização informal, até olhando num aspecto positivo, quando as pessoas procuram ajudar umas às outras e quando há essa justiça, né, no que tange ao salário, aos rendimentos, nós temos aí uma empresa solidária, colaboradores mais solidários uns com os outros. Então o nível de produção ele é determinado pelo atendimento das expectativas desse grupo. Se o grupo não tem, ou os colaboradores não têm as suas demandas atendidas, produzem menos. Pelos benefícios cedidos pela organização, por exemplo, intervalo de descansos, refeições, folgas, enfim, né, como eu coloquei a título de exemplo, o sábado livre, os trabalhadores eles enxergam ser mais reconhecidos pela organização, compreendidos e aceitos, e em troca eles produziriam mais, tá? À medida que tudo isso era atendido, todas as suas demandas eram atendidas, inclusive também essa formação de grupo informal. Tudo bem, gente? Então é uma teoria ainda que nós conseguimos ver traços e traços assim, né, condições muito visíveis das organizações atuais. Todas essas teorias que citamos aqui, elas são muito visíveis até os dias de hoje, em partes, né, claro. E nós temos, por fim, aqui o modelo japonês, que é o chamado toyotismo. O Japão ele passou por uma catástrofe, né, como nós bem sabemos, ao final da Segunda Guerra Mundial, e aí ele precisou passar por um processo de reconstrução. E o Japão ele surpreendeu o mundo ao se reconstruir de forma muito rápida, mesmo depois deste processo catastrófico que este país então ele passou. E com isso, o Japão nesse processo de reconstrução, e reconstrução não apenas do Estado em si, não apenas política, não apenas estrutural, no que tange a atender o ser humano, as empresas também precisaram passar por essa reestruturação. Afinal, a destruição ela foi física, foi em massa em cima da população japonesa. Então as empresas também precisavam pensar como reconstruir e de que forma reconstruir. Tá? Então, com altos investimentos, né, com inovações tecnológicas, o Japão ele passou a adotar alguns métodos que são seguidos até os dias de hoje, muito mais do que as outras teorias. E nós veremos a seguir, como, por exemplo, a eliminação do alto custo de desperdício. Nós temos aí empresas que se preocupam com o meio ambiente, o que é extremamente louvável e é uma adequação, uma adaptação que as empresas hoje fazem porque é uma exigência de mercado. É uma exigência também de nós consumidores, por que não? Né? Quem não quer ver uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, em liberar menos gases que poluem o meio ambiente, em liberar menos lixos sólidos ou descartá-los de forma correta? É um fator muito preponderante. O menor custo e maior qualidade. Quem não quer comprar um produto barato, mas que tenha qualidade? Enfim, é muito relativo esse assunto. Mas o foco na satisfação do cliente é o foco que nós conseguimos observar hoje como o principal das organizações, é atender os seus clientes de forma que o atenda não apenas naquilo que ele espera, mas aquilo que também possa o surpreender. Bom, melhoria contínua é a chave deste processo que os japoneses aderiram, porque para eles nunca está satisfeito. Nunca eles estão satisfeitos com esse processo.
Então, eles têm esse processo de interação que justamente tinha o intuito do quê? De facilitar as relações entre as pessoas, até mesmo de diferentes áreas, para que também, por sua vez, pudesse facilitar a comunicação entre os departamentos, entre colaboradores, operacionais e a alta administração e a liderança, ou seja, para que houvesse uma comunicação sadia, uma comunicação efetiva entre a organização. Com isso, com o apoio da tecnologia que os japoneses implementaram dentro do seu processo produtivo, essa interação ela pode ser facilitada com a utilização das máquinas, dos computadores, dos sistemas, dos softwares que foram sendo implementados, foram sendo criados, modelos que à época era uma inovação em tanta quanto, por exemplo, a invenção do telefone. E aí nós temos, enfim, outras metodologias, outras condições que foram favorecendo esse processo de crescimento, tanto, claro, do país, da nação Japão, quanto também dos países como um todo que foram ali se interagindo com este pensamento já de evolução. Enfim, esse modelo Toyota, e aí ele não tem um nome, ele tem um nome já sugestivo, ele foi implementado justamente nessa grande marca, nessa grande potência mundial que é a montadora Toyota. Então essas metodologias que vocês enxergam aí abaixo foram implementadas justamente nesta grande organização que surtiu muito resultado, visto que a Toyota hoje é uma das grandes marcas respeitadas do mundo do automobilismo, né? E a gente consegue observar que a gente vê por exemplo, poucos carros, poucos automóveis da Toyota, eles, por exemplo, sofrendo alguma depreciação, quebras rotineiras. Você pode procurar aí, por exemplo, nas oficinas próximas de sua casa, carros da Toyota, pouco se vê quebrando. Por isso há uma grande valorização dessa marca. E aí, por último, os dois pontos aí, nós temos sistemas just in time, né, no tempo certo, né, uma tradução para o nosso português, onde os produtos eles eram fabricados à medida que a demanda ela viesse a ser preenchida, ou seja, o cliente fazia o pedido, a produção ela ocorria, ou seja, não havia formação de estoques. Os produtos eram fabricados à medida que o pedido ele era solicitado. Enfim, e por último nós temos ali o Kanban, que na verdade é um cartão de sinalização, onde dentro de cada departamento, e aí para melhor exemplificar, na área de produção, à medida que uma determinada peça ou um produto ele era fabricado, quando ocorresse então o seu término, um cartão com uma sinalização de uma cor específica, ele era colocado a fim de que se conhecesse por parte da corporação, por parte também da gestão, dos líderes, eles pudessem entender que aquela produção já era terminada, ou quando a falta de uma peça, de um insumo dentro desse processo produtivo ocorria, uma cor específica ela era apontada a fim de que se entendesse que havia uma necessidade de reposição de mercadoria. Enfim, esse cartão de sinalização servia como norte, servia como instrução, servia como conhecimento por parte da equipe, por parte da empresa, a saber o processo como ele andava. Tudo bem então, pessoal? Então nós conhecemos algumas das teorias que surtiram mais efeito, que foram de maior notoriedade dentro dessa evolução do processo da administração, desse mundo da administração. Então nós conhecemos basicamente estas que surtiram e concederam maior influência para que hoje pudéssemos ter alguns traços desses modelos de teorias para que pudéssemos implementar e pudéssemos dar continuidade e aperfeiçoar estes modelos aí de produção e de administração, obviamente. Tudo bem, então, pessoal? Finalizamos aqui a nossa aula, tudo bem? E nos vemos na aula de número 4, ok? Até lá, tchau, tchau!